Aqui a aula de chip, então, era referente à aula de 1º de julho, de quinta-feira passada. O que a gente fez nas duas primeiras aulas de chip foi, no caso, depois que a gente fez uma revisão, foi estabelecer uma sessão, o registro de pelo menos dois dispositivos, depois tentar fazer uma sessão de mídia, de forma que a gente conseguisse fazer a ligação. Ah, os próximos passos agora são fazer o registro, entender o que aconteceu e também e essa sessão de mídia, ver como isso se comportou em termos de tráfego de rede, que foi o que a gente fez nas outras duas aulas, e agora entender em termos de servidor o que aconteceu. Como a gente está trabalhando com um único servidor para todo mundo, então eu fiz por bem, eu estou aqui trabalhando com duas janelas, vou mostrar mais ou menos de um lado a configuração, de outro a implementação, só para ver como é que isso afeta uma em relação à outra, mas agora é sair da parte do agente que fica lá na borda, que fica conectado, o softphone, e começar a ver cada vez mais o que acontece no servidor. Eu já estou conectado aqui nos servidores, então só para reforçar, eu tenho um gerenciador de pacotes, uma vez que esse aqui é uma família, o sistema operacional é um Debian 10, que é da família de Debian, então o gerenciador de pacotes é o apt, onde a gente pode fazer instalação de aplicativos. E a instalação que eu fiz do Asterisk é uma instalação bastante simples, tá? Eu usei o sudo para eu poder ter poderes administrativos na máquina, então ao invés de ser apenas o usuário Ederson, eu passo a ter também superpoderes também para fazer a instalação de pacotes, usando o gerenciador de pacotes apt, instalou o Asterisk. Não teve nenhuma configuração adicional, eu apenas instalei ele, tanto é que ele vai dizer que já está na versão mais nova e ponto final. Com isso, a gente passa a ter então uma estrutura de configuração que fica no etc asterisk. Limpando sempre a tela, só para mostrar. Desculpa. E nessa estrutura, a gente passa a ter vários arquivos de configuração. E para tentar facilitar um pouco, porque ele tem muitos arquivos, porque ele trabalha com muitos protocolos, muitos padrões, é fazer com que a gente tenha apenas acesso a alguns que são os arquivos iniciais para poder fazer essa configuração. Tanto é que eu coloquei, inclusive, dessa estrutura toda, quero chamar a atenção, vocês podem ver que são vários arquivos, alguns que a gente consegue fazer configuração, por exemplo, que é o asterisk principal, então eu vou deixar um terminal aberto no outro também, só vou começar a mexer nesses arquivos. Então, esse arquivo asterisk.conf eu coloquei com permissão, como vocês podem ver, onde está com permissões 660, onde o usuário asterisk ele pode ler e escrever, o grupo professores pode ler e escrever, e os alunos ou os outros usuários não podem fazer nada. Deixa eu até ver se tem alguma coisa especial, se tem alguma senha que eu coloquei, mas acho que não. Não, então não tem necessidade, pode ser um 664 asterisk.conf. Opa, vamos mexer com o sudo. Então vamos lá de novo, para que a gente não precise ficar se incomodando com isso. Vamos lá, a partir do princípio, então eu tenho um arquivo asterisk.conf, onde eu tenho algumas configurações bem gerais. Aqui eu acho que já estava. Ok. Asterisk.conf, o que que deu? Não sei, acho que tem permissão de pasta. Tudo bem, depois dá uma olhada. Então aqui ele só tem uma configuração bem simples, na verdade, que eu quero chamar a atenção é que toda vez que a gente entrar com o terminal, são essas linhas 15 e 16, que o modo de depuração e o modo de apresentação dos dados, ele vai estar nos níveis de 1 até 99, ele vai estar por volta do nível 20, já para a gente ter várias informações. Então, quando alguém tenta estabelecer uma chamada, tenta fazer um registro, todo o tráfego SIP, a gente consegue ativar a depuração e já ver algumas mensagens internas. Então, eu consigo, na medida que eu recebo o invite, quais são as operações internas que o Asterisk faz, para que ele consiga localizar o usuário e fazer a chamada, até porque ele vai ficar mandando aquele 100, try, 180, ring, quando a pessoa atende vai mandar uns anos ok, de forma que a gente consegue interagir, ver o que acontece no servidor em relação às mensagens SIP, né, nas transações e diálogos. Essa é a primeira informação, então é só para que a gente consiga fazer o processamento. Vocês podem ver que tem vários arquivos, eu vou pular vários deles, quero só mostrar alguns. Vou mostrar em sequência, depois mostrar caso a caso. Tem um outro arquivo que é o extensions, que seria o nosso plano de descagem. Então aqui eu defino exatamente o que vai acontecer. Vou mostrar mais explicitamente esse arquivo depois, tá?
Isso aqui tem uma relação muito direta com os canais SIP que a gente vai definir. Tem também o manager.conf, eu acho que esse manager.conf era só... Ah tá, eu tinha colocado para que a gente pudesse, caso quisesse fazer a gerência do asterisk, tá? Mas não tem nada especial esse arquivo, ainda não, tá? Mas só para mostrar que são arquivos que a gente vai precisar. Tem esse arquivo módulos, onde uma coisa que eu faço é que, como o asterisk ele vai ativar muita coisa, eu só desativei os módulos. Eu estou apresentando para vocês esses arquivos só para mostrar que para a gente fazer a configuração, o asterisk ele tem muitos parâmetros. Então, só para mostrar que para a gente chegar nesse cenário, eu só fiz uma preparação de desativar módulos que não precisa, que foi o que eu fiz com esse arquivo, fechar algumas portas para não deixar exposto na internet, e algumas coisas assim. Lembrando, ele é um PBX, ele é bastante completo, então tem coisas que a gente não vai precisar, ok? O que eu quero chamar a atenção, deixa eu ver só se tem mais algum. Ah, esse eu quero chamar a atenção e esse é o nosso ponto de partida, que é o PJ-CIP. O que acontece então é que, como o Asterisk ele pode trabalhar vários protocolos de sinalização, como o IAX, que é do pessoal da Digion, ou o Skinning, do pessoal da Cisco, não tem necessidade da gente deixar ativado esses módulos, todos esses protocolos para ele processar. Por enquanto eu deixei apenas o SIP. E tem duas implementações no Asterisk, nas versões mais novas, que é o ChanSIP, o Channel SIP, que é uma versão antiga, pelo menos a versão original, onde vocês vão encontrar muita documentação, e uma versão mais nova que é o PJ-CIP, que apresenta uma configuração mais robusta, que tem que ser apresentado melhor na questão do uso, e compatível à documentação mais nova do Asterisk é a que eu estou usando. Embora, pelo fato de ser uma configuração mais nova, às vezes não consigo achar assim, farta documentação como eu achava no outro. Mas, uma vez que, pelo que eu tenho visto na documentação oficial, se recomenda para ser usada em detrimento do ChanSIP, eu vou usar então o BJCIP. E esse é o primeiro arquivo, portanto, que eu quero chamar a atenção. Agora sim, vamos começar a ver a configuração. Eu vou aqui definir principalmente como se comportam os canais SIP usando esse PJ-SIP. No caso, é uma configuração relativamente simples. Aqui nas linhas 3 até 6, eu estou fazendo uma configuração de um tipo de transporte, camadas de transportes lá, Curose, OSE, etc., onde eu vou abrir um socket do tipo UDP e bind no endereço 0.0.0.0. Ou seja, quem quiser se conectar usando UDP com IPv4 tem que usar esse tipo de transporte. No meu caso, por exemplo, eu sou cliente da rede e meu softphone, por padrão, ele vai se conectar via UDP. Ao ser rede, significa que eu estou usando por enquanto IPv4. Então eu, Ederson, tenho que usar esse tipo de transporte. Se alguém estiver usando outros provedores, talvez também vá funcionar, mas eu tenho que deixar explícito que vai usar, ao invés de UDP, TCP, também IPv4, e aí eu coloquei as outras duas combinações. UDP sobre IPv6, eu não consigo, aqui é o endereço 0, né, IPv6, 0.0, e assim segue, então precisa de dois pontos, e aqui TCP em IPv6. Então, esse arquivo principal é só para mostrar as 4 possibilidades que, por enquanto, todos os usuários estão usando o DP IPv4, que é o ponto de partida, que é normalmente o padrão quando se vai trabalhar com esse tipo de operação. Mas, nessa linha número 1, eu estou incluindo todo um conjunto de arquivos que tem uma pasta chamada pjcip.conf.d. Eu criei essa pasta, tá? Para vocês poderem trabalhar, e é esse o ponto que a gente tem que mexer nessa aula e na próxima aula, certo? E então, todos, asterisk.conf, todos os arquivos que terminarem com a extensão .conf, eles vão ser incluídos dentro da configuração do asterisk, tá? Para o PJ-CIP. Então, reforçando, vocês devem estar ouvindo o aspirador de pó. Então, eu posso conectar usando o UDP e o TCP, IPv4 e IPv6. Eu vou mostrar para vocês que a minha configuração por padrão está apenas de um UDP e IPv4. Vou abrir um arquivo aqui. E aí tem vários desses arquivos, como vocês podem ver. Eu peguei todos os usuários do sistema e já fiz a configuração para poder definir. Tanto é que tem um arquivo de modelo, caso alguém queira criar outros deles,
e tanto é que ele está todo comentado, ou se fosse o caso, era só não colocar a extensão .conf, que também seria possível. Então tem Ana, Arthur, Beatriz, Bruno, Cecílio, por isso que lá no começo da disciplina eu pedi para vocês passarem os usuários do portal do aluno, né, arroba aluno do BR, para já deixar pronto, compatível, para facilitar bastante, certo? Eu vou só mostrar então um desses arquivos, então ele acaba sendo incluído, travou? Voltou. Só para ser incluído aqui, então eu tenho dois usuários aqui, o Ederson e o Torresini, né, nas ligações, no tráfego passado eu sempre fazia o Torresini ligar para o Ederson, então o Resini é o que está no meu computador e o Ederson é o que está no meu celular. Essa mais ou menos é como configuração, então eu tenho que criar 3 itens, um endpoint, que é para onde ele vai se conectar, qual é o endereço que ele tem que se registrar, um esquema de autenticação, e um AOR, que é como ele vai se apresentar dentro do Asterisk. A configuração eu tentei fazer a mais enxuta possível, que ela possa ser facilmente replicável, porque a gente tem que entender os conceitos fundamentais de SIP, Asterisk, telefonia IP e não tentar entender tanto os detalhes de uma ferramenta em particular. Então aqui vocês podem ver que nas linhas 1, 7 e 12 eu estou colocando entre colchetes as mesmas informações e aí ele vai pegar de um determinado modelo de endpoint. Então, só para mostrar, vou colocar o modelo à esquerda e esse arquivo importando o modelo ao que está à direita. Então, só para finalizar, eu estou incluindo esses arquivos, vou entrar no PJCIP e eu vou abrir esse arquivo de modelo. O arquivo de modelo, então, ele está da seguinte forma, por isso que ele também é incluído nessa estrutura. Um modelo de endpoint, então eu tenho o tipo do endpoint, assim como eu tenho o tipo de autenticação e o tipo de AOR. Nesse modelo aqui, então, eu boto entre colchetes, modelo endpoint. Quando eu coloco uma exclamação, significa que eu estou definindo o modelo. Então, à esquerda eu defino o modelo e à direita eu uso o modelo. Então, aqui eu estou dizendo que eu estou criando um endpoint chamado eTorresini, onde o modelo que eu vou pegar é um modelo de endpoint, que é o que está exatamente, eu estou definindo. Então, eu tenho um tipo endpoint, aqui é o tipo do transporte, que é o que eu estava colocando no arquivo passado, então eu estou definindo claramente que o tipo do transporte é UDP sobre IPv4, tá? Para mim não tem vantagem usar sobre IPv6. Eu até posso colocar vários se quiser, eu poderia colocar aqui uma vírgula e colocar outros tipos de transporte, como por exemplo transporte, só colocar certo, TCP, por exemplo, IPv4, e aí eu teria a possibilidade de usar um ou outro, certo? Mas eu estou colocando sempre o DP, só para colocar isso no começo, depois a gente vai começar a fazer algumas modificações, algumas variações em relação a isso. Aqui é a questão de contexto, bom, eu vou pular porque eu quero mostrar o contexto depois, mas só para explicar agora, eu defino quais são todas as possibilidades de um determinado ramal, vamos chamar ramal, porque a gente está falando aqui de telefonia IP, discar para outros endereços, outros números. Ramal LDN, né, uns longa distância, ligação local, LDI, que é ligação internacional. E aí eu posso ficar informando quais são os valores. Eu posso dizer que ele pode ligar para num teste de eco, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, se ele pode ligar para um 0800, se ele pode ligar para números de emergência, 190, 191, 192, se ele pode, se ele não pode. Claro que números de emergência sempre vão estar disponíveis, mas talvez eu não queira que ele ligue para ligações de alcance nacional, né, fora do nosso prefixo de região, por causa de custos, de tarifação, etc., não tem necessidade. Ok? Então, o contexto, depois eu vou mostrar mais explicitamente qual é a função aqui quando eu digo ramal. Eu quero dizer que nesse tipo de modelo de endpoint, o ramal pode apenas ligar para outro ramal, por isso que eu estou usando essa expressão ramal. Aqui, se a mídia vai passar direto entre os terminais, então quando o eTorrezin liga para o Ederson, se a mídia vai direto entre eles ou se ela é intermediada pelo servidor. No nosso caso inicial, a gente está falando que ele opera exatamente como um PBX, então a mídia sai de um terminal, vai para o servidor, ele vai processar a mídia, realmente ele vai tratar a mídia e vai mandar direto lá depois para o Ederson. Aí eu posso fazer, por exemplo, gravação, eu posso normalizar o áudio, né? Então se chegar muito baixo o volume, eu posso aumentar o volume, posso fazer essas pequenas correções, eu posso fazer modificação no áudio,
e coisas assim. Então é interessante quando a gente está trabalhando com PBX e que a gente possa receber essa mídia e tratar ela. Aqui é RTP simétrico, a gente vai ver um pouco mais lá na frente, se não só RTP simétrico, mas o RPort, que são as configurações, mas isso é mais lá na frente, que são as portas dinâmicas que vão ser usadas para transferir a mídia. Lembrando, o CIP por padrão, ele opera na porta 5060, embora a gente possa usar outras portas. Mas por padrão ele é porta 5060, normalmente UDP e normalmente IPv4, mas agora também para IPv6. Nada impede de usar o TCP, nada impede de usar o IPv6. Também posso usar outras portas, mas por padrão é 5060. Já o RTP, a gente vai ver mais à frente, é que ele usa portas dinâmicas. Então, na hora que eu estou estabelecendo uma sessão de mídia, estou ligando para alguém, a negociação lá do STP vai oferecer portas de valor aleatório ou não previsível. Então, eu preciso de alguns mecanismos para fazer contorno de NAT, que é um tópico que a gente vai ver em breve. Mas só para deixar claro, esses dois parâmetros aqui, e principalmente esse que é o Write Contact, é para que a gente possa transpor endereços falsos, endereços internos, né, que vocês vão ver lá de ULA, set local, e também poder reescrever o CIP SDP para contornar NAT, que embora a gente consiga contornar facilmente o NAT via CIP, a mídia a gente vai ter vários problemas. E também suporte a ICE, mas isso vamos deixar para depois, que o ICE é toda essa negociação de possíveis caminhos para entrega. Um último parâmetro aqui é o from domain, que é a partir de qual o endereço, né, qual é o domínio para onde a gente vai se registrar. Depois, nas próximas aulas, mas não hoje, a gente pode depois mudar para ARC 2021 ou TIP 2021, mas por enquanto vamos deixar só IPv4 e à medida que a gente for avançando na disciplina, a gente vai botar um nome, depois colocar IPv4, IPv6, fazendo combinações, mas calma, vamos deixar isso por enquanto. Então, de todos esses parâmetros, o que eu quero chamar a atenção é o de transporte, quais são os transportes possíveis, por enquanto só IPv4, só o DP, o básico. Depois a gente vai colocar IPv4 e IPv6, o DP e TCP, trocar de um IPv4 para colocar um DNS para poder suportar IPv4 e IPv6, melhorar esse entendimento aqui de por onde a mídia vai passar. E nessa linha 11, que é onde a gente vai começar a avançar e coisas que a gente vai fazer a partir da próxima aula qual é a lista de codecs disponível para a gente poder trabalhar. Então, se quiser, eu posso fazer assim, por exemplo, disallow all, eu quero fechar, eu quero bloquear todos os codecs e eu quero usar apenas a família G711, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai fazer na próxima aula, ainda não nessa. Eu quero bloquear todos os codecs e permitir apenas G711 tipo A e G711 tipo micro, né? Aqui ele está como U, mas é o micro, que é o PSM24 e PSM30. Mas por enquanto o que nós temos aqui é que nós podemos fazer absolutamente qualquer coisa, qualquer codec está aceito que ele vai trabalhar. Então é só uma definição de modelo. Então quando eu coloco aqui um endpoint, eu vou dizer que é um tipo endpoint, claro. Eu vou pegar todos aqueles valores que estão aqui, todos esses valores aqui vão constar. A única coisa que eu vou adicionar é qual é o mecanismo de autenticação, que é o Etorresine que consta ali na linha 7, quais são todos os AORs, que é só um, que é o da linha 12, e qual é o usuário com que eu vou fazer essa minha identificação, qual é o meu endpoint. Então vai ser etorresine from user arroba from domain. Então vai ficar etorresine aqui do from user arroba 191.36.844, que é do from domain. Como eu falei, em breve a gente vai ganhar um DNS, um registro do DNS e trabalhar isso. Mas antes, lá em Arc, a gente tem que estudar DNS para saber como fazer isso para cá, para entender que o DNS vai se aplicar tanto para IPv4 quanto para IPv6. E aí eu quero casar as duas disciplinas. Por enquanto, só IPv4. Quando a gente melhorar o DNS, a gente vem aqui, começa a trabalhar com o DNS e a gente pode daí ficar chaveando automaticamente entre IPv4 e IPv6. Aqui tem o mecanismo de autenticação, então, e lá eu só digo que é do tipo de autenticação. O mecanismo a ser usado é user pass, é a combinação de usuário e senha, e o realm, que é o domínio onde eu vou fazer o registro, é o mesmo do domínio anterior. Então, se eu estou dizendo,
Onde eu vou fazer a associação do meu endereço, também é onde eu vou fazer a autenticação, ou seja, meu SIP proxy também vai ser meu SIP registra. E aqui também, então aqui eu vou colocar os valores. Claro, como são valores simples, não tem problema nenhum jogar na internet, só que a gente tem que ter uma preocupação, que nós estamos com um servidor exposto, então ele é bastante alvo de ataque, como vocês devem ter visto já durante as aulas, que muitos bots tentam invadir. Isso é, infelizmente, algo bastante comum. Aqui eu coloco então o usuário, Etorresine, e a senha do meu usuário. Lembrando, como o modelo já diz que é o esquema de a combinação de usuário e senha, então esses dois valores entram aqui. E por fim, eu tenho tipo AOR, que é como eu vou fazer uma localização interna para saber onde estão os usuários. Eu posso colocar até dois contatos, então eu posso fazer o registro de até dois endereços e a cada 60 segundos ele vai ficar verificando. O servidor vai verificar se o agente está ou não online. Então ele vai mandar um options e vai receber um OK. E ele fica mandando isso com certa regularidade para fazer como se fosse um ping, para saber se a comunicação entre o cliente e o servidor, ou o agente e o servidor, está funcionando ok. Essa é uma configuração básica, então, embora o que tem à esquerda sejam mais valores, a gente simplesmente vai somente importar, porque a gente está usando o modelo de AOR, o modelo de Out e o modelo de Endpoint. Tanto é que se eu fechar aqui e abrir o Ederson do Resine, a única coisa que vai mudar é que ao invés de Etorresine, vai aparecer Ederson. Então, todas as informações, elas vêm importadas do modelo, eu não preciso preencher. E fica relativamente fácil. Deixa eu ver se eu tenho diff color aqui. Tenho, será? Deixa eu instalar o diff color. Color diff? Não é diff color. Então é color diff. Não tem espaço suficiente? Então depois a gente olha. Se eu quiser fazer só um comparativo entre o Etorresine e o Ederson, ou melhor, deixa eu usar aqui o padrão que normalmente o GitHub usa, o que a gente pode reparar que quando eu tenho um arquivo Etorresine e de outro lado eu tenho um arquivo Ederson, a única coisa que informa é onde aparecer a palavra Etorresine, eu vou colocar Ederson, Etorresine, Etorresine, Ederson e assim vai. Então, se eu quiser criar vários ramais, basta eu pegar qualquer um desses arquivos aqui e usar ele como ponto de referência. Aliás, o que nós temos justamente é isso. Então, só deixa eu trazer para cá. O que nós temos já nessa pasta é que ls-la. A pasta está com permissões 1777, significa que qualquer um pode criar arquivo, e se ele pode criar arquivo, ele passa a ser dono do arquivo e vai poder também mexer nele. E eu já deixei, então, só apagar esse zero modelo aqui, zero modelo, zero modelo, isso aqui não precisa, joga lá pro TMP, isso. Tá, depois eu vejo. Eu não vou ficar batendo cabeça com esses caprichos, depois eu me preocupo. Então, aqui eu tenho então o arquivo de configuração de ana.fd e as permissões já estão corretas para que o usuário Ana, na hora que entrar, pode entrar aqui e fazer a sua configuração, assim como Arthur, Beatriz, Bruno, Cecília, etc. Então, cada um de vocês já tem um arquivo e pode ali dentro do arquivo fazer a sua configuração. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui o Etorresine e adicionar mais um, eu posso simplesmente pegar todas aquelas linhas anteriores e criar, por exemplo, um Etorresine 2, né, tipo de informação. E basta eu usar o mesmo modelo de endpoint, né, o tipo, endpoint, o out, que vai ser o Etorresine 2, o aors, Etorresine 2, um hífen aqui, from user. Então vocês podem ver que onde eu estiver com a palavra Etorresine, eu vou colocar Etorresine 2. E eu posso no mesmo arquivo ter vários usuários registrados. Então mais uma vez Etorresine 2, que faltou um R. E daí eu vou pegar um modelo de autenticação.
tipo autenticação, username. Aqui vai ser o etorresine2 com a senha. Pode ser a mesma senha, não tem nada demais. Também vai ser o etorresine2, que é um modelo, que é o R. Ou seja, eu posso ter no mesmo arquivo vários endpoints, vários outs e vários AORs. De forma que eu crie sempre essa trinca de elementos, né? Para um determinado usuário, ó, o etorresine vai ter um endpoint, um out, um AOR. No etorresine 2 vai ter um endpoint, um out, um AOR. De forma que eu possa, etorresine, criar vários registros, vários ramais, para eu poder fazer aqueles testes de ligação que a gente vai fazer ao longo da disciplina. Uma vez que eu fecho isso aqui, claro que ele está reclamando que está faltando espaço em disco, então tem um monte de coisa que eu não vou conseguir testar, mas tudo bem, hoje era só para mostrar. A ideia é depois que a gente vem aqui num terminal, uma vez que eu já estou de posse desse arquivo, não vai funcionar agora, eu tenho que ver, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui da aula, eu vou vir com sudo *-r, todos os usuários podem abrir, se conectar, então *-r significa que tu vai se conectar remotamente ao servidor do asterisk. Ao entrar aqui, que interessante, está acontecendo alguma coisa com o nosso servidor, né? Olha só, vocês podem ver que isso acontece relativamente bastante. Olha que legal. Já vi que a gente vai ter que se preocupar um pouco mais com isso. O que eu queria mostrar, que talvez fique um pouquinho trabalhoso, já que a gente está tendo bastante sujeira, é que vocês podem ver, pessoas, que a gente está recebendo uma leva de ataques bem grande, tá? Por isso que eu falei para a gente ter um certo cuidado. O que eu queria mostrar, que talvez vai ficar um pouco chato, é que a gente pode aplicar essas configurações. Então, eu só vou fechar aqui, tá? É só para não perder de novo a linha do raciocínio. A gente entra aqui no *-r e depois a gente só tem que executar dentro do terminal, usar o comando reload de carregar a reconfiguração. Ele vai vir e vai carregar a reconfiguração. Vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, tentar bloquear um pouco esse tráfego para continuar aqui, ok?